Dinheiro digital. No livro Grande Reset, o Fórum Econômico Mundial descreve a pandemia como uma grande oportunidade para implementar as agendas deles. Mas a real é que, para bom oportunista, qualquer oportunidade serve. Para entender isso melhor, a gente vai voltar a falar sobre a Ucrânia. No dia 16 de março desse ano, os ucranianos receberam uma proposta irrecusável. Os trabalhadores afetados pela guerra teriam direito a uma quantidade fixa de dinheiro, sem exigências e sem restrições. E por que eu falo em exigências e restrições? Porque esse programa não é novo na Ucrânia. Ele já vinha sendo aplicado pelo governo antes da guerra, oferecendo pequenos prêmios em moeda digital para a população. Só que, na versão anterior do programa, ele vinha com alguns poréns, e eles demonstram o tamanho do problema. Primeiro, o dinheiro inicial do programa era eletrônico. Dinheiro eletrônico não é a mesma coisa que criptomoeda. As criptomoedas são libertadoras porque elas são descentralizadas e quem controla é você. Você é o seu próprio banco. Dinheiro eletrônico é diferente. O dinheiro eletrônico é um dinheiro digital centralizado, programável, controlável pelo Banco Central do país. E a palavra mágica é programável. Na versão original do programa, essa moeda digital era totalmente monitorada. Ela não podia ser trocada, repassada nem poupada, porque era o governo quem determinava a data de validade desse dinheiro. Como um crédito de celular, se você não gastasse no tempo determinado pelo governo, o dinheiro expirava e desaparecia da sua conta. Com o dinheiro digital controlado por um banco central, o seu dinheiro é fundamentalmente confiscável, cancelável, monitorável e completamente centralizado. Isso é exatamente o contrário de uma criptomoeda e é bem diferente do dinheiro físico que a gente usa hoje. Programável também significa que, se o governo quiser, o seu dinheiro só pode ser gasto em estabelecimentos autorizados pelos governos para comprar produtos determinados por eles. Identidade digital e salário mínimo universal. Além dessas restrições, os prêmios da primeira versão do Programa de Incentivo Ucraniano vinham atrelados a duas condições. 1. Você precisava criar um documento de identidade digital que centralizava todos os seus dados para diversos fins. Identidade, passaporte, carteira de motorista, benefícios sociais, seguros, reembolsos, histórico médico e qualquer outra coisa que o governo quisesse atrelar depois. 2. Você precisava se vacinar contra o Covid e essa informação médica ficava atrelada à sua identidade digital. Na verdade, a ideia de prêmios em dinheiro na Ucrânia foi a forma que o governo encontrou de incentivar a população que não queria se vacinar de jeito nenhum. Só que agora, com o programa de auxílio da guerra, quem se registrou na primeira fase do programa está com todos esses dados pessoais atrelados e centralizados em um aplicativo só. Isso não é uma casualidade. O presidente Zelensky da Ucrânia também é estrito colaborador do Fórum Econômico Mundial. E o Mikhailo Fedorov, ministro da Transformação Digital da Ucrânia, saiu, surpresa, do programa de jovens líderes globais do Fórum. O que está sendo lentamente implementado na Ucrânia não é exatamente ideia do governo. É um teste de adoção dos 3 grandes pilares do Grande Reset proposto pelo Fórum. 1. Identidade digital com status de vacinação acoplado. 2. Moeda eletrônica programável controlada pelo Banco Central. E 3. Salário mínimo universal, uma ideia mais ampla que o Fórum vem defendendo cada vez com mais frequência. Parece tentador, mas o problema dessa ideia do salário mínimo universal é que cidadão dependente é cidadão obediente. As 3 ideias juntas no mesmo pacote são uma ameaça para a autonomia individual e para as liberdades civis. Para quem faltou às aulas de equação, a fórmula mágica da tecnocracia é tecnologia mais poder estatal. Mas os 3 projetos estão avançando no mundo todo. Depois da China, todos os grandes países já estão na corrida pela adoção de moedas digitais criadas por bancos centrais. A ideia de salário mínimo universal está sendo discutida em diversos países também. E as identidades digitais, gente, bom, isso é um caso à parte. A questão da segurança. A preocupação com a questão da segurança das identidades digitais virou um problema nacional na Nigéria, onde o governo vem há anos tentando fazer com que os cidadãos adotem esse sistema e conectem nele os chips dos próprios celulares.
O governo não explicava exatamente por que um chip de celular deveria vir atrelado a uma identidade digital, e 1/3 da população acabou não adotando a medida. Cansado de esperar, o governo nigeriano tomou uma atitude drástica. Depois de estender o prazo várias vezes, eles simplesmente mandaram as companhias bloquearem os 73 milhões de telefones celulares que não colaboraram com a medida. Ou seja, o governo nigeriano acaba de deixar quase 1/3 da população sem celular, porque eles questionam a segurança, a privacidade e a necessidade de um programa de identidades digitais. Mas por que os nigerianos resistem tanto? Porque na prática, um documento de identidade só é realmente seguro se ele estiver na posse do dono com o seu uso controlado por ele. É muito perigoso ter todos os seus dados digitalizados e compilados num sistema desse tipo. Não são só os governos e as corporações que podem abusar desse tipo de informação. Na prática, qualquer hacker que conseguir acesso aos seus dados vai saber absolutamente tudo a seu respeito e vai poder seguir todos os seus passos. Isso cria, entre outras coisas, um mercado de compra e venda de informações pessoais, inclusive para fins criminosos. Eu vou dar alguns exemplos. Recentemente, o grupo terrorista Talibã usou um sistema de identidade digital criado pelas Nações Unidas durante a guerra no Afeganistão para perseguir cidadãos afegãos que colaboraram com os Estados Unidos durante essa guerra. No caso da Ucrânia, quem criou a tecnologia que eles estão usando no programa de identidades digitais deles foi uma empresa russa que tem conexões diretas com o governo russo. Olha o tamanho da imprudência. Tecnologias digitais são hackeáveis, documentos físicos não são. É por isso que o Quênia, por exemplo, está tentando frear o programa de identidades digitais no país. A coisa incluía até coleta de DNA. Uma vez que a gente digitaliza os nossos dados pessoais, não tem volta atrás. Sem falar na questão de como carregar esses dados pessoais tão sensíveis no dia a dia. São documentos, acesso ao banco, localização, dados médicos, dados biométricos. Os celulares e os relógios de pulso não seriam a maneira ideal de carregar isso, já que eles podem ser roubados. É aqui que a sociedade talvez deva um pedido de desculpas aos evangélicos e aos teóricos da conspiração, que vem avisando há bastante tempo sobre o perigo da microchipagem de seres humanos. O tal do microchip já está sendo comercializado como registro de vacina e método de pagamento, e ele vem sendo sutilmente marketeado para a garotada através de videoclipes de K-pop. O sistema de crédito chinês, nada a esconder. A tecnologia pode libertar ou aprisionar. Na Estônia, as identidades digitais são um sucesso, mas a confiança da população no governo é muito alta. Foi o único caso positivo que eu encontrei. Na Índia, o sistema Aadhaar foi criado em 2009 com o objetivo de diminuir a desigualdade. Mas o que ele fez na prática foi aumentar a exclusão e o racismo, privando setores específicos da população que já eram marginalizados antes do acesso a todo tipo de bens e todo tipo de serviços. O sistema Aadhaar também se tornou, com os anos, um registro permanente de toda e qualquer transgressão do indivíduo. Uma dívida, um processo, uma multa de trânsito, qualquer coisa. A narrativa de inclusão e igualdade mudou e agora o sistema serve para praticar segregação e policiamento digital. Mas a China, sempre pioneira, foi muito mais longe. Além da identidade e do dinheiro digitais, eles adotaram também um sistema de crédito social que monitora o comportamento das pessoas na cara dura e limita o que elas podem ou não fazer com base na pontuação que elas recebem do sistema. Fez caridade, você ganha pontos. Falou mal do governo nas redes sociais, você perde pontos. Esse sistema foi parodiado na série Black Mirror. Quem viu esse episódio aqui sabe do que eu tô falando. Só que no sistema chinês, não são as pessoas quem dão ou tiram créditos umas das outras, é o governo. O sistema de crédito chinês serve para determinar quem tem acesso a serviços, empréstimos, bolsas de estudo, ticket de avião, de trem, etc. A ideia é disciplinar pessoas que não conseguem disciplinar a si mesmas. É claro que os chineses têm um contexto sociocultural completamente diferente do nosso. Um sistema de créditos como o deles parece improvável no Ocidente.
Mas a opinião pública vem mudando muito depois do Covid. Já tem 2 cidades ocidentais, uma italiana e outra na Austrália, tentando implementar um sistema desse tipo. Em um artigo recente publicado no Yahoo, defendia o acesso ao histórico de buscas das pessoas na internet para determinar se elas deveriam ter acesso à compra de casas, carros, etc. Vai vendo. Outro exemplo de medida que caminha nessa direção, aqui no Ocidente, são os passaportes vacinais. Eles são fortemente encorajados pelo Fórum, já que eles consideram esses passaportes como uma forma de identidade digital. Eu sei que muita gente defende essa medida, mas a única coisa que eu tenho a dizer é: cuidado com o que você deseja. Você está entregando na mão do governo a decisão sobre que remédios você deve injetar dentro do seu próprio corpo. Essa decisão é sua e do seu médico. Quando o assunto é vigilância governamental, algumas pessoas também defendem o bom e velho argumento de eu não tenho nada a esconder. Se as pessoas sabem que elas estão sendo vigiadas o tempo todo, a verdade é que elas fazem escolhas pessoais de maneira menos autônoma. E a ideia é essa: coagir as pessoas a fazer boas escolhas. Mas para mim, o problema principal desse raciocínio é: isso configura uma inversão de papéis. Os governos trabalham para nós, somos nós quem temos que vigiar os governos e não o contrário. Eu já falei isso em outro vídeo, mas eu vou repetir. Governo não é pai, governo não é mãe. Nós somos adultos, eles são funcionários nossos e são eles quem tem que prestar conta do que eles fazem para a gente. O totalitarismo digital que está sendo proposto aqui torna a nossa tarefa de monitorar os nossos governos absolutamente impossível. Na verdade, ele impossibilita não só a transparência governamental, mas também a cobrança, a dissidência, os protestos e o livre-arbítrio. Um sistema assim abriria uma caixa de Pandora de corrupção sem precedentes, em escala global, porque não haveria consequências para a corrupção. Governos vigiando pessoas é o ápice do antidemocrático. O argumento do "mas eu não tenho nada a esconder" é infantilizante e perigoso, porque ele dá para o Estado o poder de tutor sobre pessoas adultas, como se elas fossem incapazes de tomar decisões por conta própria. Eu não quero dizer com isso que todas as pessoas tomam as melhores decisões o tempo todo. Mas cometer erros é parte do sistema democrático e é parte da vida adulta também. A solução para os erros que as pessoas cometem no dia a dia não é arrancar o livre-arbítrio da mão delas e entregar de presente na mão do governo. Isso é perigoso. Corrupção existe e fingir que ela não existe é entregar a chave de casa para o ladrão. O primeiro passo para escapar do plano sinistro do Fórum é entender esses 3 pontos. Os governantes não são nossos pais, nós somos adultos e sociedades perfeitas são uma abstração mental. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai cometer erros e vai ter problemas para resolver. Isso é parte do funcionamento da vida real. Olhar para a realidade nos olhos com coragem e disposição é o primeiro passo para uma vida adulta e livre. Cyberpandemia. Na parte 2 dessa série, eu falei sobre o evento 201, uma simulação de pandemia de coronavírus que foi conduzida pelo Fórum 2 meses antes da pandemia começar. As simulações do Fórum são interessantes porque elas muitas vezes são premonitórias e elas sempre terminam servindo aos interesses deles. Depois do evento 201, a nova crise premonitória do Fórum se chama Cyberpolygon, também conhecida como cyberpandemia. Segundo o professor Schwab, we all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Uma cyberpandemia, na verdade, poderia servir para vários fins. Justificar o colapso do sistema financeiro, avançar as agendas do Grande Reset e da Quarta Revolução Industrial, controlar quem pode ou não pode ter acesso à internet, empurrar para a população medidas como identidade digital e salário mínimo universal.
E no caso da sociedade migrar para identidades e dinheiro digitais, uma cyberpandemia se tornaria uma ameaça coletiva muito mais real, abrindo espaço para que a internet seja ainda mais censurada para a nossa própria segurança. O outro lado da moeda. Por muito assustador que tudo isso pareça, terráqueos, é importante olhar para o outro lado da moeda. Com toda a circulação de informações sobre o fórum, o plano medonho deles está ficando cada vez mais exposto. A cada dia que passa, eu encontro mais e mais pessoas que entendem perfeitamente a gravidade da situação. A consciência coletiva está crescendo, tem muita gente fazendo vídeos como esse em vários idiomas. E isso está acontecendo em grande escala porque o próprio fórum começou a se expor, a escrever livros bizarros, a criminalizar protestos e a contar vantagens sobre penetrar governos. Do meu ponto de vista, isso é bem ruim para a agenda deles, na verdade. O pior erro que um predador pode cometer é subestimar a presa. É possível sim que eles consigam levar parte do plano adiante e enganar muita gente. Talvez eles até consigam criar as cidades tecnocratas que eles querem. E eu não quero nem imaginar o que vai acontecer quando eles perderem o controle dessas inteligências artificiais e dessas biotecnologias que eles estão criando. Eles têm poder para fazer um bom estrago. Só que, como eu disse, subestimar a presa é burrice. Quanto mais as pessoas se dão conta do que eles estão fazendo, mais e mais gente vai criar mais e mais formas de se organizar e escapar. Isso sim, para usar a palavra favorita do Klaus Schwab, é inevitável. A natureza é sábia e, se você prestar atenção, a função biológica de todo predador é tornar a presa dele mais inteligente. Eles podem ter poder, mas eles estão bem longe de ganhar o jogo. Quem já conhece essa história do fórum deve estar achando estranho que eu ainda não mencionei aquele vídeo. Vocês têm razão. Nenhuma análise sobre o fórum está realmente completa sem mencionar a maior pérola que eles já soltaram, o grande tiro no pé, a pior frase de marketing da história das frases de marketing. Você não será dono de nada e você será feliz. Em 2017, o fórum cometeu o erro de postar um vídeo infame chamado 8 previsões do Fórum Econômico Mundial para o ano de 2030. Na primeira imagem, o sorriso, a musiquinha confortante e os dizeres: você não será dono de nada e você será feliz. Nossa, que boy bonito, como é que é? Vai vendo. O que você quiser, você vai alugar e será entregue na sua casa por drones. Calcula o desemprego. Os Estados Unidos não serão mais a principal potência do mundo. Um grupo de países dominará. Eu não ia falar nada, mas o dólar como moeda reserva meio que já era, né? Pode escrever. Você não vai morrer esperando uma doação de órgãos. Nós não vamos transplantar órgãos, nós vamos imprimi-los. E você vai comer muito menos carne, uma regalia ocasional, não um prato principal, pelo bem do meio ambiente e da nossa saúde. Órgãos sintéticos da Organovo, bife sintético do Bill Gates. Eles também estão promovendo uma dieta à base de insetos. Ainda bem que a gente é vegana. Pensa a Deus. 1 bilhão de pessoas serão deslocadas por causa das mudanças climáticas. Nós vamos ter que fazer um trabalho melhor em receber e integrar refugiados. Tranquilo, né? Se eu não for dona de nada, eles podem vir morar na minha casa, né? Na minha mesmo. Tá redondo o plano. Poluidores vão ter que pagar para emitir dióxido de carbono. Haverá um preço global pelo carbono e isso vai transformar o petróleo em coisa do passado. Lembrando que quem pagaria essa conta seriam as pessoas e não eles. Você poderá estar se preparando para ir para Marte. Os cientistas terão descoberto como manter você saudável no espaço. Que medo! Uma nova jornada para encontrar vida alienígena? Você sabe por que a gente não encontrou vida alienígena até hoje? Porque eles estão fugindo da gente. Os valores ocidentais terão sido testados ao ponto de ruptura. As bases e os pilares das nossas democracias não deverão ser esquecidos. Nem me fala, Klaus, nem me fala. Esse vídeo foi tirado do ar pelo fórum. Ele gerou muita controvérsia por causa da parte você não será dono de nada, mas você será feliz. Porque, sim, os maiores acumuladores de propriedade privada do planeta querem abolir a propriedade privada para o resto das pessoas. A desculpa? Preservar o meio ambiente. Ninguém comprou e as pessoas começaram a ficar muito mais atentas com o Fórum Econômico Mundial depois disso. 2030, segundo Ida Auken.
Esse episódio acabou chamando a atenção para um texto anterior do fórum, que foi criado por uma das jovens líderes globais, a Ida Auken, ex-ministra do Meio Ambiente da Dinamarca. O nome do texto é Bem-vindos a 2030. Eu não sou dona de nada, eu não tenho privacidade e a vida nunca foi melhor. Ai, para! Pois é. O texto da Ida Auken fala sobre a vida em 2030, narrando o dia a dia de uma pessoa comum que aceitou o pleno controle e automatização da sociedade sem muito questionamento. Ela não é dona da casa onde ela mora, nem das roupas que ela veste. Tudo que ela usa é disponibilizado para outras pessoas quando ela não está usando, e tudo que ela precisa é entregue na casa dela em minutos. Ninguém tem que trabalhar por dinheiro, mas todo mundo é monitorado 24 horas por dia. Não só as ações e as interações, tá? Os pensamentos também. Misericórdia! Então, essa ideia de monitorar pensamentos também aparece nas palestras do professor Harari, que eu mencionei na parte 2. O pensamento, segundo ele, produz respostas no corpo que podem sim ser monitoradas remotamente com as tecnologias que a gente está criando hoje. Na real, ideias transhumanistas têm aparecido para todo lado na mídia e também em documentos do próprio fórum. A ideia é realmente hackear os corpos das pessoas, editar genes, patentear e dizer tchau para o livre-arbítrio. Mas ainda assim, ficaria pendente um aspecto muito importante do ponto de vista legal: o consentimento. O consentimento como problema. Num documento recente do Fórum, Avançando a Agência Digital, o poder dos intermediários de dados, eles falam abertamente sobre como o consentimento é um fator problemático que precisa ser superado. Eles querem que as pessoas aceitem a ideia de delegar o consentimento das decisões que elas tomam para uma inteligência artificial controlada por entidades confiáveis, no caso, eles ou o governo. Ô, esses caras é malandro, hein? É espantoso e mostra que o controle que eles querem ter sobre as pessoas é absolutamente total. Fabricando crises. É claro que as mudanças drásticas que o Fórum quer implementar para a famosa Agenda 2030 não são viáveis se o mundo estiver vivendo em tempos de prosperidade e paz. O que o Fórum está propondo se chama totalitarismo digital e é profundamente antidemocrático. As pessoas questionariam, se revoltariam e tornariam o processo impossível. Para colocar em prática medidas que causam prejuízo visível à população, você precisa que a atenção das pessoas esteja divergida para alguma grande crise. Quando você coloca as pessoas sob pressão psicológica, elas tomam decisões muito diferentes das decisões que elas tomariam normalmente. Qualquer psicólogo sabe disso. Ainda assim, a Agenda 2030 é uma agenda complexa. Eles precisariam hackear a nossa atenção de novo e de novo e de novo, com crise após crise, mantendo a gente em pânico constante pelos próximos 8 anos. E é possível que o plano seja exatamente esse. Toda a grande mídia e todas as grandes empresas de tecnologia hoje estão ligadas ao fórum. Com toda essa influência, não é difícil para eles gerar nas pessoas o medo necessário para ir implementando essa agenda aos poucos. Eu levanto essa possibilidade porque eu estou reparando que desde o início da pandemia, a mídia e os políticos não deram um segundo de paz para a gente. É crise, medo, pânico, repete. Crise, medo, pânico, repete. Crise, medo, pânico. Olha, eu não sei vocês, mas eu já estou de saco cheio. Primeiro eu tive que odiar o vírus, depois eu tive que odiar os chineses, agora eu tenho que odiar os russos. Para ser vista como uma boa cidadã nessa sociedade, eu preciso girar numa espiral de ódio eterno. E amanhã? Quem será que eu vou ter que odiar amanhã? Os seres humanos, os animais, o planeta e o universo não são máquinas operando sem propósito, sem significado ou sem orientação. Isso não é ciência. De acordo com a ciência atual, a natureza é um ecossistema integrado e autorregulado. Ela é a entidade mais inteligente que a gente conhece. Os animais têm consciência análoga à consciência humana. As plantas se comunicam entre si. O nosso planeta e o universo têm uma lógica própria, benevolente, e a gente nem começou a explorar isso direito. A proposta de ditadura tecnocrata do Fórum Econômico Mundial não é o futuro lógico da humanidade. Ela tenta passar por cima da revolução de consciência que a gente está vivendo agora, tentando puxar todo mundo de volta para ideologias velhas, fatalistas, que já foram superadas.
Me dá pena, porque essas pessoas poderiam prestar um serviço enorme para o mundo se elas tivessem um pouquinho mais de visão. Existe um ponto, sim, no qual eu concordo com o professor Schwab. O velho mundo caiu. As coisas não vão voltar a ser como elas eram antes do Covid. A nossa geração vai ter que pensar um mundo novo e esse mundo vai precisar ser radicalmente diferente do mundo que a gente tinha antes. A humanidade está vivendo uma crise coletiva aguda. A gente está no meio de uma revolução existencial e tecnológica que está sendo guiada por cegos e interesseiros. E grande parte de nós esqueceu o poder que tem. Tem gente idolatrando bilionários como se eles fossem um exemplo a ser seguido ou projetando neles a responsabilidade pela nossa salvação coletiva. Enquanto isso, a realidade vem mostrando exatamente o contrário. Ela está refletindo a completa inadequação moral dos nossos líderes. Ela está obrigando a gente a ver que a gente está sendo levado por pessoas cínicas, sem escrúpulos, nas quais a gente já sabe de saída que a gente não deveria confiar. O espelho implacável da realidade está mostrando para a gente de todas as formas que a gente está se deixando governar pelos nossos inferiores. E mesmo que a gente deixe eles ganharem o jogo, eles sempre vão querer mais. Enquanto isso, mais e mais pessoas estão caminhando na direção oposta às propostas do Fórum Econômico Mundial, com ou sem conhecimento do que está acontecendo. Mais e mais pessoas estão abandonando as grandes cidades e os empregos que elas tinham antes. Mais e mais pessoas estão procurando fontes alternativas de notícias. Mais e mais pessoas estão adotando criptomoedas descentralizadas e deixando de depender dos bancos. Mais e mais pessoas estão usando plataformas de tecnologia sem censura, encriptadas e que preservam a privacidade do usuário. Mais e mais pessoas estão buscando respostas práticas e existenciais fora do sistema. Eu não nego que esses caras vieram para dar trabalho, muito trabalho, e você vai precisar da sua clareza mental se você quiser fazer parte da solução. A revolução não está sendo televisionada, mas ela está acontecendo. Tem muita gente acordando e a gente não está sozinho. O fórum não tem como arrastar todo mundo e a gente precisa decidir em que grupo a gente vai estar. É hora de criar redes, de aprender a solucionar conflitos de maneira pacífica. É hora de cuidar da nossa sanidade e da nossa saúde e de usar o poder que a gente tem. É hora de usar os nossos contatos, informar outras pessoas, de aprender a respeitar a verdade e o medo dos outros. Além da resistência pacífica, do compartilhamento de informações e do não engajamento nas políticas do fórum, tem gente formando comunidades autossustentáveis e experimentando com novas formas de organização social. Essas comunidades são uma resposta direta à ideia esdrúxula de que o ser humano é gado e precisa ser governado. O ser humano é inteligente e precisa de comunidade. No fim das contas, se a gente se informar, se organizar e se respeitar, o mais provável é que a gente acabe descobrindo que a gente nunca precisou desses caras pra nada. E quando esse dia chegar, eles não vão ser donos de ninguém e eles não serão felizes. Tadinhos! Não chora! Se você gostou desse vídeo, é só curtir e compartilhar. Para acompanhar os próximos lançamentos do canal, é só se inscrever e clicar no sininho. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!